Olá, galerinha! Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E nesse vídeo nós vamos abordar matemática vetorial, é a nossa segunda aula de vetores. Hoje a gente vai ver decomposição de vetores, que é um tema muito importante para quem está estudando forças e outras grandezas vetoriais, tá bom? Então bora para a vinheta. É isso mesmo, meus amigos. Já estamos na aula número 19, tá? É a segunda aula de vetores e a gente vai abordar o tema decomposição de vetores. Bora já para a tela aí? Vamos lá, tá na tela. Mas Sérgio, você falou que você ia abordar o tema decomposição de vetores e você colocou na tela um slide aí com soma de vetores. Exatamente, galera. Isso a gente viu na aula anterior, tá? Quero só retomar a partir desse ponto que a gente já abordou em outra aula. E a partir desse ponto de revisão, a gente segue para a decomposição de vetores, tá? É importante ver esse tópico, porque decomposição de vetores é justamente o oposto do que a gente fez na soma de vetores com vetores perpendiculares. Vamos lembrar? Bom, quando a gente tinha dois vetores perpendiculares entre si e a gente quis achar o vetor resultante, qual foi o método necessário para o desenho? A gente usou o método do paralelogramo. Nós traçamos linhas paralelas aos dois vetores, dessa maneira, e isso permitiu que a gente visualizasse o vetor resultante, que eu vou representar aqui com o vetor laranja. Pronto. Isso foi a soma vetorial desses dois vetores perpendiculares entre si. Fazer a decomposição de vetores é fazer justamente o inverso do que a gente acabou de fazer. Eu vou te dar um vetor inclinado e eu vou pedir para você achar a parcela horizontal desse vetor e a parcela vertical desse vetor. Sérgio, por que decomposição de vetores é muito útil, como você comentou? Porque em breve a gente vai fazer análise de força resultante ou de vetores, força. E fica muito mais fácil analisar vetores se eles estiverem só na horizontal ou só na vertical. Se o examinador quiser complicar a sua vida, ele vai colocar um vetor inclinado, como esse que está na tela aí. E aí fica bem mais difícil fazer análise vetorial, entendeu? Então, qual é a dica que a gente dá para você? Se tiver um vetor inclinado, você pode achar a parcela dele horizontal e achar a parcela dele vertical para você descobrir o que seria esse vetor se ele tivesse só na horizontal e só na vertical. Fica muito mais fácil de fazer a análise, tá bom? Então vamos lá. Como que é o método? O método vai ser o seguinte, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Vamos lá. O método vai ser o seguinte. Você vai traçar linhas horizontais e verticais que passem no rabinho desse vetor. Vou deixar aqui ele branquinho para você visualizar. Olha lá. Vou deixar ele com um traçado mais fácil de ver. Olha lá. Então, um vetor horizontal e um vetor vertical que passe no rabinho do vetor, tá? Deixa eu só alterar a forma, senão vai gerar confusão. Aqui está, tá vendo? Tanto no rabinho do vetor quanto na trombinha do vetor. Na trombinha eu vou fazer um artifício aqui. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Então, para você decompor um vetor, primeiramente, o que você vai fazer é traçar uma linha horizontal, uma linha vertical no rabinho do vetor e a mesma coisa aqui na trombinha do vetor. Então, você vai ter que o vetor que você quer decompor vai ficar bem na diagonal aqui, ó, de um quadrado. Tá? Esse é o primeiro passo. Por que é necessário fazer isso? Para você enxergar o tamanho dos vetores componentes, que é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Então, esse vetor original, ele vai ter um tamanho horizontal até aqui
Eu vou mudar a cor dele e o tamanho dele para ficar visível para vocês. Vou deixar ele com uma cor amarela. Aí está. Esse é o vetor na direção horizontal. Eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso. Pronto. E vamos ter aqui um vetor horizontal. Desculpa, horizontal já foi. Vamos ter agora um vetor vertical. Então você consegue enxergar o tamanho exato desse vetor, né? Só deixar ele mais grossinho. Pronto. Aqui está os dois vetores. Então essa aqui é a sacada. Você vai ter um vetor inclinado, você vai traçar horizontal e vertical que passa no rabinho, que passa na trombinha, e aí você enxerga certinho o vetor horizontal e o vetor vertical. Beleza. Deixa agora aqui eu escrever algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se esse vetor original ele chama A, esse vetor horizontal nós podemos chamá-lo de AX. E esse vetor vertical nós podemos chamá-lo de AY. Tudo bem? Agora, não basta desenhar, você vai ter que calcular o vetor. Vamos supor que seja dado este ângulo aqui, ó. Atenção agora, alerta de perigo, alerta de perigo. O que eu vou obter para vocês aqui é a equação para essa situação. Toma cuidado, não vai decorar a formulinha. Tanto que eu não vou deixar colorido, eu vou deixar em branco. Então você já desenhou a componente horizontal, já desenhou a componente vertical. Como é que você pode fazer para achar o valor do AX, para achar o valor do AY? Você está vendo esse triângulo aqui, ó? Você pode usar seno e cosseno. Então vamos lá. Seno do ângulo θ, para quem não lembra, cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. Seno do ângulo θ é igual. Cateto oposto a esse cara que está aqui longe, ó, é esse cateto vertical, que é o AY. E a hipotenusa é esse vetor aqui, ó, que é o nosso vetor original A. Então, se você multiplicar em cruz, AY é igual a A vezes seno do ângulo. Não vá me decorar essa equação, hein? Que essa equação só serve para essa figura, hein? Sérgio, como é que eu vou fazer então? Vem comigo, você vai fazer seno e cosseno. Seno você vai achar um vetor, cosseno você vai achar o outro. Vamos fazer agora cosseno do ângulo. Ó. Deixa eu passar para outra tela, né? Aqui, ó. Cosseno do ângulo θ. Cosseno, para quem não lembra, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, então fica cosseno. Sérgio, quem que é o cateto adjacente? É quem está do ladinho do ângulo. Ó. Quem que está do ladinho do ângulo? O AX. Nesse exercício, nessa figura. Divide pela hipotenusa, que é sempre o lado maior do triângulo, que é o A. Multiplicou em cruz, AX vai ser A cosseno do ângulo. Sérgio, entendi que não é para decorar, mas como é que eu vou fazer para não errar no vestibular? Você vai fazer assim, ó. Você vai olhar que você tem um componente que está coladinho no ângulo, que nesse caso é o AX, e tem uma componente que está separada do ângulo, que nesse caso é o AY. Tá? Como é que você faz para não errar? Você olha a decoreba cirurgiana, aquela componente que está colada no ângulo carrega o cosseno. Então veja aqui, ó. Quem que está colado no ângulo aqui? Nesse exemplo é o AX. Então AX é igual o vetor original, que é o vetor A, multiplicado pelo cosseno. Por que pelo cosseno? Porque está colado no ângulo. E quem está separado no ângulo, ao ângulo, leva o seno. Aqui, ó. Quem está separado é o AY. AY é o vetor original A vezes o seno. Quem está colado carrega o cosseno e quem está separado carrega o seno. Essa que é a dica. Vou fazer aqui, próximo slide, para você entender que quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Vem comigo, ó. E como isso muda dependendo do ângulo, ó. Então, nesse primeiro caso, eu vou adotar o ângulo aqui. E nesse segundo caso, eu vou adotar o ângulo aqui. Você vai perceber que a fórmula muda em cada caso. Vamos desenhar os vetores? Vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o vetor
E espera só um pouquinho. Antes de desenhar o vetor, eu tenho que desenhar aquela linha horizontal aqui. Olha lá. Né? E vertical. Né? Já vamos desenhar a vertical também. Só toma cuidado que essas linhas aqui, ó, elas não podem ser linhas cheias, como está aqui. Elas têm que ser linhas tracejadas. Tá? Então, toma esse cuidado. Tá? Vou desenhar aqui, ó, linha tracejada para uma, linha tracejada para outra. Não podemos errar isso. Opa. Deixa eu só fazer aqui certinho, senão eu vou bobear aqui, ó. Pronto. Ixi, meu Deus. Vi outra coisa. Pronto, voltamos. O que eu estou querendo? Transformar em linha tracejada. Onde está? Onde está? Está aqui, ó. Tracejada. Pronto. Pronto. Agora só linha tracejada. Legal. Agora vamos desenhar os vetores. Então vamos lá. Eu vou demorar um pouquinho mais nesse aqui, mas eu já vou fazer aqui também, ó. Eu já faço rápido aqui, ó. Pronto, ó. Linha horizontal, linha vertical, desenhada bonitinho nos dois vetores. Mas, Sérgio, por que é importante desenhar isso aí? Para que você saiba desenhar com precisão o tamanho do vetor. Então, aqui, ó, na horizontal, vamos ter esse carinha aqui, que eu vou pintá-lo de... Vou escolher cores diferentes aqui, ó. Verde, tá? E eu vou deixar ele bem grosso. Aqui, ó, pronto. E na vertical, a gente vai desenhar aqui um outro vetor, que eu vou pintá-lo de uma outra cor. Vamos pegar aqui um laranja também visível, né? Deixar ele bem grosso também. Pronto. E aqui eu já vou copiar aqui, ó, para você ganhar tempo comigo, ó. Então já tem aqui o vetor A, o vetor vertical e o vetor horizontal. Beleza? Só que agora aqui eu vou aproveitar e eu vou atribuir até valores para a gente começar a brincar um pouquinho, ó. Então vamos supor que esse vetor aqui seja o vetor B e o valor dele seja 10 unidades. E esse aqui é o vetor C e o valor dele é 20 unidades. Só para a gente brincar um pouquinho, tá? E aqui, ó, como eu não dei o valor do ângulo, eu vou te dar uma dica importante aqui para essa história de ângulo, ó. Então, como não é o ângulo que você sabe qual que é, eu tenho que te dar o valor do seno e cosseno, tá? Então, por exemplo, o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Aqui, uma dica para essa história de seno e cosseno. Quando um é 0,6, o outro é 0,8. Pode decorar isso, tá? Então, no caso, seno é 0,6, então cosseno é 0,8, tá? Então, vamos chamar esse carinha verde aqui, ó, de BX, certo? Aqui é o CX. E vamos chamar esse carinha amarelo de BY, tá? E aqui de CY. Então, por que eu estou fazendo esse negócio aqui? Estou te ensinando a desenhar os vetores componentes, a decompor o vetor. Um vetor inclinado, traçou horizontal, traçou vertical, você tem uma parcela horizontal, você tem uma parcela vertical, muito bem desenhadinha aqui. Agora, como é que você faz para calcular o valor? Essa que é a parte importante. Vamos lá. Você vai começar com aquele vetor que está colado no ângulo, que nessa primeira figura é o BX. Quem está colado carrega o cosseno. Então vem comigo. Então BX vai ser o vetor original B multiplicado pelo cosseno de θ. Então BX, nesse meu exemplo, vai ser o vetor B é 10, cosseno de θ eu dei aqui em cima, 0,8. Então BX, nesse meu exemplo, vai valer 8 unidades. Quem está colado carrega o cosseno e quem está separado carrega o seno. Então, BY vai ser B vezes seno do ângulo θ. O BY vai ser, o valor de B é 10 e o seno de θ é 0,6. 10 vezes 0,6 vai dar 6 unidades. Então, repare, gente, que o BY carregou o seno porque ele está separado do ângulo e o BX carregou o cosseno
porque ele está coladinho no ângulo. Aqui estão as fórmulas. O que eu fiz nessa figura do lado? Eu mudei o ângulo. Ó. O ângulo aqui estava com a horizontal e agora estou colocando o ângulo com a vertical. O que você vai perceber? Você vai perceber... deixa eu só fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Você vai perceber que a fórmula vai mudar. É isso que eu quero que você se ligue. A fórmula vai mudar. Vem comigo aqui, ó. Nessa outra figura, quem que está colada no ângulo? Pensa um pouquinho. Quem que está coladinho no ângulo? É o CX ou o CY? É o CY. Então, ele é que vai carregar o cosseno dessa vez. Olha como a fórmula muda. CY vai ser igual a C vezes cosseno do ângulo. Ah, Sérgio, entendi. Naquele exercício que eu estiver fazendo, naquele caso particular, a componente que tiver colado sempre vai carregar o cosseno. Sim, e aquele que tiver separado sempre vai carregar o seno. É isso aí. Então, nesse caso, quem está colado é o CY, então vai ser o vetor original, que vale 20, vezes cosseno do ângulo que eu dei aqui, que é 0,8. Então, quanto é que vai dar o CY nesse caso? Vai dar 20 vezes 0,8, 16 unidades. E quem está separado do ângulo dessa vez é o CX. Então, CX vai ser igual a C vezes seno do ângulo. Tá? Então, CX vai ser igual a 20 vezes 0,6. CX vai dar 12 unidades. Então, o que eu quero que você decore? Que quem está colado carrega o cosseno. Nessa primeira figura, foi o BX que está colado, então é B vezes cosseno. Na segunda figura, quem está colado é o CY, então vai ser C vezes cosseno. Agora, a componente que tiver separado vai carregar o seno. Na primeira figura, quem está separado do ângulo é o BY, então vai ser o vetor original B vezes o seno. E na segunda figura, quem está separado do ângulo é o CX, então CX vai ser igual a C vezes seno do ângulo. Acho que esse exemplo deixa bem claro como é que você usa essa decoreba. Quem está colado, carrega o cosseno. Quem está separado, carrega o seno. E se o exercício te der vários ângulos aqui, ó, não vai confundir, você só precisa de um deles. Apaga o resto, deixa só um. Tá bom? Vamos então agora para exercícios, para você treinar isso aqui fortemente. Deixa só antes eu deixar claro o que é importante de vetores. Importante foi a aula número 1 de vetores, a aula anterior, em que você viu, quando tem dois vetores juntos, você soma, vetores opostos subtrai, quando formar 90 graus, Pitágoras, e quando for ângulo estranho, lei dos cossenos. E uma outra coisa muito importante de vetores é decomposição de vetores. Teremos ainda uma terceira aula de vetores em que eu vou te apresentar o método do polígono e o método dos versores, tá bom? Não perca também a terceira aula de vetores aí, tá? Muito bem, meus amigos. Vamos então para exercícios? Vamos lá. Ó, um avião decola de um aeroporto descrevendo os primeiros 50 segundos. Aqui acho que eu posso deixar na tela grande, né? Os primeiros segundos, uma trajetória retilínea inclinada até atingir a altura de 3 km. Então, repara que nós temos um triângulo, ele não te dá o ângulo θ, e ele também não te dá quanto vale seno de θ e cosseno de θ. O que ele te fala é o seguinte, ó, a altura, que é esse cateto oposto do ângulo θ aqui, vale 3 km, com velocidade constante, 360 km por hora, durante esses 50 segundos, ó. Certo? Então vamos anotar aqui, ó, velocidade do avião, 360 km por hora. Como é que passa para metro por segundo mesmo? Divide por 3,6, então isso vai dar 100 metros por segundo durante intervalo de tempo de 50 segundos. Pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Se você sabe a velocidade, se você sabe o tempo, dá para achar essa distância que ele andou aqui, ó, nessa linha inclinada, ou seja, dá para achar a hipotenusa desse triângulo. Usando a formulinha baba, velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade é 100,
O ΔS eu quero saber, e o tempo é 50, então esse ΔS vai dar 5.000 metros, tá? Que é a mesma coisa que 5 quilômetros. Então, esse lado aqui, ó, que eu estou pintando de laranja aqui na figura original, são esses 5 quilômetros, tá certo? Então, deixa eu desenhar uma coisa aqui, ó. Vamos tentar desenhar para ficar mais bonitinho? Vamos ver, ó. Aqui, ó. Deixa ele mais inclinadinho aqui, ó. Parecido com o vetor do exercício, né? E aqui eu vou só desenhar de laranja. Então, esse carinha aqui, ó, você acabou de ver comigo, ele vale 5 quilômetros. Aqui está. 5 quilômetros. Muito bem. O que ele quer, né? Durante esse tempo, os raios solares são perpendiculares ao solo do aeroporto, que é plano horizontal. Ele quer saber a velocidade da sombra do avião. A sombra do avião está na horizontal. Então, o que ele quer saber é a velocidade horizontal do avião, que eu vou pintar aqui, ó, de verde. Mas cuidado, ele não quer saber a distância horizontal. Ele quer saber a velocidade horizontal. Então não é para você brincar com o vetor distância ou com o vetor deslocamento, é com o vetor velocidade. Então vamos lá. Então eu vou representar aqui, ó. Eu vou apagar esse carinha aqui primeiro, porque aqui está a distância de 5 km, né? Como a gente quer trabalhar com velocidade, então eu vou pegar aqui, ó. Então agora eu vou transformar isso aqui num vetor velocidade do avião, que vale quanto? 360 km por hora. Tá? E o que o exercício está querendo? A velocidade horizontal que eu vou pintar agora. Olha lá, estou pintando a velocidade da sombra, que é a velocidade do avião na direção X. E aqui nós temos esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Ah, Sérgio, mas ele não deu o cosseno desse ângulo θ. Se ele tivesse dado, a gente conseguiria. É verdade. Mas olha o que nós temos nesse triângulo. Eu sei, eu vou desenhar até separado aqui, ó, para não gerar confusão. Ó. Eu sei que esse cateto, essa hipotenusa, opa, aqui eu vou mudar a tela para cá. Eu sei que essa hipotenusa vale 5 quilômetros, né? A gente tinha acabado de descobrir isso aí. Eu sei que esse cateto vertical é 3 quilômetros. Opa, triângulo pitagórico de novo, hein, galera? Ó, se um lado do triângulo é 3 e a hipotenusa é 5, quanto vale o outro cateto? 4 quilômetros. Então, boa parte dos alunos conhece o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Mas, Sérgio, eu não conheço o triângulo pitagórico. Como é que eu provo que aqui é 4? Eu vou provar e vou apagar, tá bom? Então, como é que é o teorema que relaciona os três lados de um triângulo? É o famoso teorema de Pitágoras. Então, vou fazer aqui ó, e vou apagar. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Joga 9 para o outro lado, 25 menos 9 é x ao quadrado. Então, 16 é x ao quadrado, tira a raiz de 16, vai dar 4. Então, esse carinha aqui vale 4, tá bom? Esse é o famoso triângulo pitagórico. Quando um dos catetos vale 3, o outro cateto vale 4, a hipotenusa vale 5. Pode decorar que você ganha tempo no vestibular, tá bom? Então, agora que eu provei, eu vou apagar aqui e vou escrever 4 quilômetros. Muito bem, e vou apagar a continha aqui, porque a continha já está aprovado para você, que ali é 4. Muito bem. Então, por que você está fazendo isso, Sérgio? Para a gente poder descobrir quanto vale o seno e cosseno. Ó, como eu estou precisando aqui do cateto que está coladinho no ângulo, eu estou precisando do cosseno. Vamos lá. Cosseno do ângulo θ, cateto adjacente, que vale 4, sobre hipotenusa, que vale 5. Então, cosseno de θ, 0,8.
Ou seja, aquela dica que você tinha dado, quando um cosseno é 0,8, o outro é 0,6. Quando seno e cosseno, um é 0,8, o outro é 0,6. Então não preciso nem fazer o seno, gente. Seno de θ, 0,6. Muito bem. Para matar a letra A do exercício, o que ele pediu? Calcule a velocidade da sombra do avião. A velocidade da sombra do avião é a velocidade VAx que está coladinho no ângulo. Quem está colado carrega o cosseno. Então vai ficar VAx é igual VA vezes cosseno do ângulo. Então ficou VAx é igual. Quanto vale a velocidade do avião? 360 km por hora. Cosseno do ângulo 0,8. Tá? Então VAx vai dar, ganhando tempo aí na calculadora, galera, 360 vezes 0,8. Fazer essa continha rapidinho aqui do ladinho. 360 vezes 0,8 vai dar 288 km por hora. Esta é a velocidade da sombra do avião. Vou colocar um pouquinho mais apertadinho aqui. Então, VAx 288 km por hora. É isso. A letra A nós matamos. O que ele quer saber na letra B? O modo da velocidade de ascensão do avião, componente vertical de sua velocidade. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma outra cor, vou pegar aqui uma cor rosinha. Aqui está o vermelho, é meio rosinho. Aqui está o VAY. Então, muito tranquilo. Deixa eu mudar um pouco essa cor aqui, para ficar mais visível para vocês de casa. Então, vamos lá. Então, o VAY é só você fazer o quê? Se quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Então, é VA vezes seno do ângulo θ. Então, VAY vai dar 360 km por hora, que é a velocidade do avião, vezes o seno. Se o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. Então, VAY vai dar, vamos achar o valor aqui, 360 vezes 0,6, 216 km por hora. Esse é o valor da velocidade VAY, a componente vertical da velocidade do avião. Beleza? Então, quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Esse exercício teve um pouquinho mais de dificuldade, porque ele não deu o ângulo e não deu o valor do seno e cosseno. A gente teve que brincar aqui nesse triângulo para descobrir o valor do seno e cosseno, aí sim fazer a decomposição dos vetores, tá? Essa foi a questãozinha número 1. Vamos então agora para a questãozinha número 2, caiu em prova militar, EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Vamos que vamos. Vamos para a tela maior. Aqui ele te dá um vetor FA, um vetor FB e tem um monte de ângulo aqui, ó. Não precisa, tá? Esse vetor FA vai te gerar confusão isso daí. Olha o que eu vou fazer, ó. Esse vetor FA tem esse ângulo 30 graus com a horizontal, tem esse 60 graus com a vertical. Só precisa de um dos dois. Então eu vou rabiscar esse carinha aqui, ó. Faz de conta que ele não deu esse carinha aqui, ó. Só deu esse ângulo com a horizontal, senão gera confusão. Esse FB, 60 graus com a horizontal, 30 graus com a vertical. Vou pegar aqui só esse ângulo 60 graus, então eu vou fazer de conta que o cara não me deu esse ângulo aqui, tá bom? Senão gera confusão, galera, na sua cabeça. Então eu tô pegando só um dos ângulos lá de cá, só um dos ângulos lá de lá, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero que você já perceba, galerinha? Que esse FB, se você quiser, já pode desenhar aí. Vamos traçar aqui, ó, um FB X. Aqui está. Ó. E esse FA, já vamos traçar aqui, ó. Ficou feio aqui, ó. Um FAX. Então, já estou visualizando a componente horizontal do FB, é o FBX, e a componente horizontal do FA, o FAX. Se você quiser, já vamos desenhar aqui também, ó, o FAY. Então, repare, ó, estou desenhando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mais ou menos por aqui. FAY.
e o FBY um pouquinho maior. Pronto. FBY. Então, o FA tem duas componentes, FAX e FAY, o FB tem duas componentes, FBX e FBY. Muito bem. E você vai se preocupar só com o seno de 30. Opa, deixa eu anotar aqui, ó. Seno de 30 é 0,05, cosseno de 30 é o 0,87. Ah, ele só deu ângulo 30. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu tinha apagado esse cara, que é 30 graus. Vamos manter só o ângulo 30 graus, porque ele me deu seno e cosseno. Então tô apagando esse cara aqui, ó. Tô apagando esse cara aqui. Tá? Então, muito bem. Então vamos lá. Agora que nós temos tudo isso, duas pessoas tentaram desempacar uma mula usando uma corda longa amarrada ao animal. Uma delas puxa com a força FA, então tem alguém que está puxando para cá, cuja intensidade é 200 newtons. Vou anotar aqui embaixo, FA 200 newtons. E a outra com uma força FB. Ambas desejam mover a mula apenas na direção perpendicular à linha horizontal X. Ou seja, aqui está o F, ó, força resultante. Opa. Pensa comigo. Eu estou puxando para cá e outra pessoa está puxando para lá, mas a resultante dá em algum lugar aqui, ó, no eixo Y, significa que as parcelas horizontais desses dois vetores se anularam. Então, para que a resultante desce aqui, ó, no eixo Y, é necessário, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, é necessário que o FAX e o FBX se cancelassem uma para a outra, tá? Então, como a resultante, vou anotar aqui, ó, como a resultante é no eixo Y, então, isso eu faria se fosse uma prova discursiva, né? Uma questão aberta, né? É teste, mas se fosse uma questão escrita, né? Então, como a resultante é no eixo Y, então o valor do FAX tem que ser igual ao valor do FBX. Então, a componente horizontal do vetor FA tem que anular a componente horizontal do vetor FB. Tá. Agora, repare que o FAX está coladinho no ângulo, então ele carrega o cosseno. Então, FAX é o FA multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Tá? Sérgio, como é que você sabe que carrega o cosseno? Porque está coladinho no ângulo. Já aqui, ó, coladinho no ângulo de 30 graus, é o FBY. Então, o FBY que carrega o cosseno. Então, o FBX está separado do ângulo de 30 graus, vai carregar o seno. Então, vai ser o valor de FB vezes o seno de 30 graus. Tá? Então, vamos lá. FA vale 200 vezes cosseno de 30 é 0,87, que foi dado. FB eu não sei o valor. Ah, não, vai dar para descobrir agora, que é a pergunta da questão. E o seno de 30 é meio. Esse meio está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar 200 vezes 0,87 dividido por meio, e assim nós vamos achar o valor de FB, que é a pergunta da questão. Então agora é só fazer essa conta. 200 vezes 0,87 dá 174. Dividiu por 0,5 dá 348. Portanto, FB vale 348 newtons. O que nos dá como correta a alternativa letra D de dado, questãozinha ganha aí na EFOM, tá? Vamos para uma outra questão, a número 3. Vamos lá.
Considere as forças indicadas na figura. De novo, ele te deu um monte de ângulo aí, galera. Aí ele te dá aqui, ó, seno de 37, cosseno de 37, ó lá, 0,608, isso a gente já sabe, tá? Te deu aqui 45 graus, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ele te dá que o F1 é 20 raiz de 2, tá? Letrinha A. Obter o módulo de F2, vou deixar aqui na tela maior. Obter o módulo de F2 para que a resultante entre F1 e F2 tenha a direção do eixo Y. Mais uma vez, ele quer que a resultante esteja no eixo Y. O que você vai fazer de novo comigo? Então, para que a resultante esteja no eixo Y, vamos decompor aqui, ó. Vamos decompor aqui. Aqui ficou ruim. Aqui não bateu aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos decompor aqui, ó. Para que a resultante dê no eixo Y, galera, a componente horizontal do F1, ou seja, o F1x, tem que anular a componente horizontal do F2. Então, mais uma vez, o valor de F1x tem que ser igual ao valor de F2x. Então, vamos lá. Então, como é que eu faria aqui essa letra A? Como a resultante está no eixo OY, é assim que a gente escreve que a resultante vai estar no eixo Y, então o valor de F1 na direção X, ou seja, a componente horizontal de F1 tem que se igualar, porque está no sentido oposto, para anular basta ser valor igual, ao F2x. O F1x está coladinho no ângulo de 45 graus. Quem está colado carrega o cosseno. Então, F1x é o vetor F1 multiplicado pelo cosseno de 45 graus. E o F2x está coladinho no ângulo de 37 graus. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando fora esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo aqui, ó. Estou trabalhando só com esses dois vetores aqui de baixo, tá bom? Então, como o F2x está coladinho no ângulo de 37 graus, carrega o cosseno. Então, vai ser o F2 multiplicado pelo cosseno de 37 graus. O F1 foi dado, vale 20 raiz de 2. 20 raiz de 2. Cosseno de 45, você tem que saber de cor, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Acho que agora aqui dá para deixar na tela grande, né, gente? O F2 é o que ele quer saber na letra A do exercício. E cosseno 37 foi dado como 0,8. 0,8. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então esse carinha aqui cancelou. Então ficou 20. E o 0,8 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 20 dividido por 0,8. 20 sobre 0,8 é a mesma coisa que 200 sobre 8. 200 sobre 8 é 100 sobre 4. 100 sobre 4 é 25. Então, esse F2 vale 25 newtons. Matamos a letra A. Agora, a letra B. O módulo da resultante de F1 e F2 nas condições do item A, ou seja, as parcelas horizontais se anularam. O que sobrou? Só as parcelas verticais. Então, vem comigo. As verticais eu vou pintar de azul aqui, ó. Então, nós vamos ter um F1Y apontando para cima e nós vamos ter um F2Y apontando para cima. As parcelas horizontais se anularam. O que sobrou? F1Y, F2Y, que está junto. Como é que eu acho a resultante de dois vetores juntos? É só somar. Então, nesse exercício, para achar a resultante, é só fazer o F1Y mais o F2Y. E por que eu vou somar? Porque os dois estão no mesmo sentido. Se as parcelas horizontais carregaram cosseno,
As parcelas verticais que estão separadas do ângulo vão carregar o seno. Como é que você calcula o F1y? É o F1 vezes seno do ângulo que está coladinho ali, que é um ângulo de 45 graus. Mais, como é que você vai calcular o F2y? É o F2 multiplicado pelo seno de 37. Agora a gente vai trocar valor as letrinhas pelos números. F1, quanto que vale F1? 20 raiz de 2. 20 raiz de 2 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais o F2, que é 25, vezes seno de 37. O seno é 0,6. Muito bem. Então, essa resultante vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividiu por 2, que dá 1. 20 vezes 1 é 20. Mais 25 vezes 0,6. Ganhando tempo aqui na conta. 25 vezes 0,6 dá 15. Opa! Então vamos entender. A parcela vertical do vetor F1, ou seja, o F1y, é 20. E a parcela vertical do vetor F2 é 15. Como eles estão no mesmo sentido, você soma para achar a resultante. Portanto, a resultante vale 30 newtons. Esse é o valor da resultante, considerando que a resultante seja só na vertical, como ele está pedindo aí. Muito bom, já fomos na questão 3, galerinha. Vamos agora para a questão 4. Depois ainda teremos para encerrar uma questão 5. Questãozinha 4, galerinha. Um míssil balístico transcontinental viaja em sua fase final. Repara que essa aí caiu na Universidade de Pernambuco. Na sua fase final de trajetória, então o míssil está caindo já. Tá? Então esse negocinho verde aí representa um míssil. Estando sobre a ação de 3 forças coplanares, como mostra a figura a seguir. Então, claramente tem uma força vertical, que é 8.000 newtons para baixo, uma força horizontal para a esquerda, tipo resistência do ar, alguma coisa assim, né? Que é 10.000 raiz de 3 newtons. A força FB tem sua intensidade controlada remotamente. Então, imagina que esse FB está controlado aí pelas aletas do míssil, né? Então, você consegue controlar, assim, aumenta essa força, diminui essa força. E varia com o tempo, segundo a forma 80T mais 12.000, onde T é o tempo. Então, o valor desse B, ele varia com o tempo. Sabendo que o ângulo entre a força FB e o eixo X na horizontal é igual a 30 graus, está na figura, determina o instante em que a força resultante vertical será nula. Então, vamos lá. Olha o que ele quer. Ele quer que você determine o tempo para que a resultante vertical seja nula. Ok. Vem comigo, ó. Eu vou desenhar esse míssil novamente aqui, eu vou representar ele por uma bolinha. E ao invés de desenhar o vetor B, o que eu quero que você visualize? A componente horizontal desse vetor, que é o BX, e a componente vertical desse vetor, que é o BY. Tá? Vou desenhar aqui para você visualizar mais fácil. Aqui está o BY e aqui está o BX. Muito bem. Que outros vetores já tem aí? Tem um vetor para baixo, que ele não deu nome, mas falou que é 8.000. E tem um vetor para a esquerda, que ele não deu nome, mas falou que é 10.000 raiz de 3. 10.000 raiz de 3. Muito bem. E o que ele quer? Ele quer que a resultante y seja 0. Pensa, gente, pensa. Se a resultante na vertical é 0, significa que essa componente BY e essa componente que vale 8.000 tem que se equilibrar. Então, BY... Então, para que isso seja verdade, o BY tem que valer 8.000. Tá certo? Agora, quem que está colado no ângulo de 30 graus? É o BX. Se o BX está colado no ângulo, ele carrega o cosseno.
Como o BY está separado do ângulo, ele carrega o seno. Então, BY é o vetor original B multiplicado pelo seno do ângulo, que é 30 graus, tem que ser igual a 8.000. Então, vai dar para a gente achar esse B, que é o vetor que está inclinado aqui, ó. Seno de 30 tem que decorar que é meio, é igual a 8.000. Esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando, portanto, esse vetor B vai ser 2 vezes 8.000, então B vai valer 16.000 newtons. Você acabou de achar o valor de B. Muito bem, mas ele não quer o valor de B, ele quer saber o instante em que isso vai acontecer. E ele te dá uma equação. Está aqui a equação. Ó. Então agora a gente vai usar essa equação. B é igual a 80t mais 12.000. Mas quanto vale B? Vale 16.000. Então tá aqui, ó, 16.000. Esse 12.000 que está somando aqui, joga para lá, menos 12.000. O que sobrou do lado direito de igual? 80t. 16.000 menos 12.000 costuma dar 4.000. E esse 80 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. Então, esse instante t vai dar 50 segundos. Portanto, a alternativa correta, letrinha C de cavalo. Beleza, galera? Questãozinha de vestibular aí, viu? Vamos então agora para um último exercício, meus amigos. Olha onde caiu essa última questão. Caiu na FUVEST. Tá? 2 atletas, Oscar e Nenê, iniciam a corrida a partir do mesmo ponto do campo de futebol no mesmo instante. Oscar corre para leste, então tá aqui, ó, Oscar, esse VO é velocidade do Oscar, então ele tá indo para cá. Com velocidade VO de módulo 6. Vou anotar aqui, ó. Então a velocidade do Oscar, 6 metros por segundo. Muito bem. Enquanto que Nenê corre com velocidade VN 5. Então, velocidade de Nenê vale 5 metros por segundo. Na direção que forma um ângulo θ, com a relação à velocidade de Oscar. Então, forma um ângulo θ com a horizontal. Ah, um alerta aqui, gente, ó. Θ não é zero, tá, gente? Θ é uma letra grega que é representada por esse símbolo aí, tá? Não é zero, não é O, é θ, tá bom? Continuando. Ele está te dando que o cosseno de θ é 0,6. Bom, você já sabe que se o cosseno é 0,6, o seno é 0,8. Já vou até apagar, já vou até escrever aqui, ó. Cosseno de θ é 0,6, seno de θ é 0,8. Muito bem. O tempo necessário para que a distância entre eles seja 45 metros. Tá. Como é que você vai fazer isso aqui, gente? Você vai pensar no seguinte. Você vai precisar pensar no movimento relativo entre eles. Eu coloquei essa questão aqui, ela não tem nada a ver com decomposição de vetores, mas ela entra no contexto aí das nossas aulas de vetores como um todo. Você vai ter que pensar na velocidade relativa entre eles. Só que para pensar na velocidade relativa entre eles, você tem que saber que velocidade relativa é sempre, tá? Sempre uma velocidade menos a outra. Então deixa eu anotar aqui, ó, para vocês. Vou botar com a cor amarela. Velocidade relativa do carinha N em relação ao carinha O, né, do Nenê em relação ao Oscar, vai ser a velocidade do Nenê menos a velocidade do Oscar. E essa subtração eu não ensinei em aula anterior, por isso que está aqui. Tá? Na aula anterior eu te ensinei a somar dois vetores, e aqui eu preciso te ensinar a subtrair dois vetores. Sabe como é que a gente subtrai dois vetores? A gente transforma numa soma com vetor oposto.
Sérgio, não entendi. Vem comigo. Então, velocidade relativa, que é um menos o outro. Então, sempre que você quiser subtrair dois vetores, olha como você vai fazer. Ó. Você vai pegar o primeiro e vai somar com o negativo do outro vetor. Porque quando você soma com negativo, é a mesma coisa que você estivesse subtraindo esses dois vetores. Sérgio, não entendi ainda onde que a gente vai chegar. Então, eu coloquei esse exercício só para te ensinar isso. Só para te ensinar como é que você subtrai vetores. Na verdade, você transforma numa soma com o vetor oposto. Somar vetor, você sabe. Então, vem comigo. Você vai pegar o Vn, que é a velocidade do nenê. Estou fazendo aqui num lugar que não vai ter espaço. Aqui está o Vn. E você vai somar com o negativo do VO. O VO está para a direita? Então, vamos somar com o oposto dele. Aqui está o VO. É o menos VO. Tá? E aí você vai achar esta velocidade relativa aqui, ó. Que não ficou muito bom, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Você vai achar esta velocidade relativa aqui, ó. Que eu vou pintar de vermelho aqui, você já vai entender o porquê. Esta velocidade relativa aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Tudo bem? Agora, como é que você faz para achar essa velocidade relativa aqui? Você usa a lei dos cossenos, só que aí tem que ser com este ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar de alfa. Este ângulo é o suplementar de θ. Quando você usa o cosseno de alfa, vai ser o negativo do cosseno de θ. Tá? Cosseno de um ângulo é negativo do outro se ele for suplementar. Isso é lá da trigonometria. Então agora eu estou te ensinando uma segunda coisa que eu não tinha te explicado antes. Quando você quiser fazer o cálculo desse vetor, você vai usar a lei dos cossenos. Tá? Mas Sérgio, eu não tenho o ângulo alfa. Mas é o negativo do cosseno θ. Então olha como vai ficar a fórmula. Ó. Velocidade relativa ao quadrado é igual a velocidade VO ao quadrado mais o velocidade do nenê ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes cosseno de θ. Mas Sérgio, de onde veio esse menos? É porque eu estou querendo suplementar. E se eu quero suplementar, é o negativo do cosseno θ. Então aqui eu tenho uma dica. Mas Sérgio, lá a lei dos cossenos não era mais? Era mais quando eu queria achar aquela resultante que aponta para cá. Se eu quiser achar o terceiro lado do triângulo, que é esse caso aqui, ó, tá? Como é ensinado nas aulas de matemática, é só usar a lei dos cossenos com sinal de menos, tá? Então aqui eu estou ensinando duas coisas que eu não tinha ensinado antes. Primeiro, como é que subtrai vetor. Como é que subtrai vetor? Você transforma a soma com o vetor oposto. E segunda coisa, como é que você faz para achar não aquela resultante que aponta aqui, ó, na bissetriz aqui do ângulo, né? Quando você quiser achar a resultante, que é o terceiro lado do triângulo, você vai fazer usando a lei dos cossenos, só que com sinal de menos. É isto. E, Sérgio, aqui ficou um pouco mais difícil a matéria. Essa matéria de vetores, se o cara quiser complicar, ele pode complicar bem. A velocidade do Oscar é 6, vamos elevar ao quadrado. A do nenê é 5, vamos elevar ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo, que é 0,6. E é menos porque eu não quero achar a resultante, eu quero achar o vetor relativo. É isso. Eu estou fazendo a subtração de um pelo outro. Por isso que é o menos. Você vai usar o mais quando você quiser achar a soma deles. Tá?
quando você quiser achar a subtração deles, é o menos. Essa aqui é a ideia que está por trás, tá? Então aqui vai ser 36 mais 25, porque é 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 0,6 dá 6. Vezes 6 dá 36. Cortou esse carinha com esse carinha. Então a velocidade relativa ao quadrado deu 25. Então a velocidade relativa é 5 metros por segundo. Muito bem. Esse exercício aqui ele tá um pouquinho mais avançado, né? E aqui ele quer saber o tempo necessário para que a distância entre eles seja 45 metros. Bom, agora que você já sabe a velocidade relativa, aí fica bem mais tranquilo, tá? Então vamos lá. Velocidade relativa, agora eu vou passar para a tela grande, né? É igual o ΔS relativo sobre ΔT. Velocidade relativa é 5. O ΔS relativo, ele quer que seja 45 metros. E aí você vai achar o tempo que isso vai acontecer. Joga o tempo para cima, o 5 para baixo. Então, tempo 45 sobre 5. Portanto, isso vai acontecer depois de 9 segundos. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Um exercício bem mais difícil. E eu estou usando ele aqui para você aprender 2 detalhes. Como é que você faz subtração de vetores? Você transforma a subtração numa soma com vetor oposto. Isso é uma coisa importante. E como é que você faz para achar o terceiro lado do triângulo, que é quando você está subtraindo vetores? Você faz a lei dos cossenos, só que é com sinal de menos. A lei dos cossenos com sinal de mais é quando você quer achar a soma dos vetores. São essas 2 dicas que eu queria te ensinar através dessa questão aqui. Tá bom? E com isso, meus amigos, nós chegamos ao final de mais uma aula aí de vetores, tá? Peço aos queridos aí que se inscrevam no meu canal, tá? Que divulguem aí as minhas aulas, tá bom? E um grande abraço a todos vocês e um grande abraço aos meus alunos também aí das aulas presenciais. Beijinho a todos vocês, galerinha. Valeu. Até o próximo vídeo. Zero. Olá, galerinha. Ufa. Ah, não gravou nada da aula. O que aconteceu? Por que não gravou? Primeira vez que acontece isso.